A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Fizemos hoje uma linda live, irmãos. A Irmandade adoraram primeiro a Deus, né? Mas gostaram da live. Tanto que quando eu fui 2h20, eu fui encerrar a live, a Irmandade falou: irmão, fica mais um pouco. Não dá, 2 horas. Tem pessoas que precisam ir trabalhar, né, irmãos? E a gente não quer se tornar cansativo, né? Deu pra gente aproveitar bastante a live, conversar um com os outros, né, irmãos? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô com uma revelação de uma serva de Deus aí, que me mandou. Olhando pelo perfil da serva de Deus, parece uma irmã muito experiente na obra de Deus. Isto mesmo. Ela começa o áudio informando primeiro a convenção dela na congregação cristã no Brasil. Ela menciona em seu vídeo, em seu áudio, em que ela era de outra denominação. Ela até fala o nome aí de outra denominação e ela ficava em igreja até encontrar a que ela queria, né, irmão? A que ela se achava ali bem acomodada. Vamos ouvir, irmãos, a conversão que se fala, né, da serva de Deus. Vamos ouvir junto? Vou ouvir junto com vocês, hein? Vamos lá. A paz de Deus, irmão Paulo. Irmão, eu senti de gravar umas revelações em sonho que eu tive, e uma não era em sonho. E primeiro de tudo eu quero contar da minha convenção primeiro, que eu andava de igreja em igreja e Deus me mostrava que era outra, que não era aquela. Eu batizei na cruzada, na Padre Angolar, mas eu não me sentia bem e começava a correr de igreja em igreja, até que eu parei numa, mas Deus me dava sonhos assim. Primeiro de tudo eu vou contar que eu tive muito mal no hospital, ganhei o teto, por causa que eu estava afetada por dentro, meu sangue infeccionado, e daí então eu fui morrendo, falecendo para o hospital. Eu já estava mais de mês, e daí eu vim um pouquinho em casa, e dali eu voltei de novo no domingo, mal, morrendo já dentro do carro. Mas daí eu cheguei lá, e era 2 horas da tarde, o doutor disse: eu vou operar ela porque é nosso dever. Ou fica na mesa ou fica inválida, se ela tiver vida. Mas eu, naquela hora, eu voltei da morte, vivi de novo, e daí eu pensei assim: mas eu vou falar com Deus em pensamento. Eu não falava, estava tudo em aparelho. Daí eu falei assim em pensamento: Senhor, não me deixa morrer, porque minha alma não vai ser salva. Eu não estou preparada. Daí eu disse: se o Senhor não me deixar morrer agora, e eu tiver vida e não ficar inválida, eu vou te servir o resto da minha vida na terra, até que o Senhor venha me retirar, me recolher do mundo. E daí eu não vi mais nada. Então daí ficou aquela na minha cabeça, nunca mais me esqueci. Isso faz uns 40 anos. Tá, daí eu contava para minha família, né? Daí depois eu estava numa igreja 3 anos, mas não era ali o meu lugar. Daí eu fui, e o dia que eu soube que veio a congregação, eu não conhecia, nem sabia. Veio a congregação lá no irmão Avelino, que é o mais velho que veio de Paraná, que trouxe essa graça. Ele veio
na casa dele e botou uma salinha de oração. Mas por isso eu tinha já pegado e Deus tinha me dado um sonho assim. Não foi sonho, foi de verdade. Eu pedi que eu estava muito doente, que era para os irmãos ir orar por mim, porque eu estava em confuso ainda. Daí eles foram tudo lá cantar hinos e orar, e Deus teve uma revelação para um irmão, que era muito usado nas mãos de Deus, e veio como uma gota de sangue do céu, e veio no Salmo 23. Mas eu lá nem sabia que o Salmo 23 era meu pastor. Eu estava seguindo os pastores da terra. Tudo que Deus me dava, eu corria e contava para o pastor. É verdade. Tudo, mas não tinha solução, porque eu queria que batizar de novo. Tá. Daí passou. Um dia eu vi, antes do que eu vi de dia, um dia eu vi uma porta aberta no céu, no sonho, que eu sempre orei de madrugada, eu acho que era quase madrugada, às 3 horas. Daí eu tive aquele sonho que tinha uma porta aberta no céu e batia como fosse um sino. E eu olhei, procurei no céu e enxerguei um relógio grande dentro daquela porta, e tinha os números, tudo, enxerguei, e mais estava assim que faltava meia hora, isso faz uns 20 e poucos anos, meia hora para vir no 12, no número 12, daí eu puxei uma filha minha assim, mostrei para ela, olha lá, tu tá vendo aquele relógio, tá quase, quando ele chegar o ponteiro no meio, daí deu em 12 horas, daí eu fim, tá. Daí eu fiquei muito desesperada, eu via o mundo prendendo fogo e eu estava ficando, e tudo aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração, que eu nunca mais me esqueci. Tá, um dia eu fui na igreja, sempre eu olhava perto do quartel que eu morava, aqui em Santo Ângelo, daí foi eu e disse, aqui ninguém vai assaltar ninguém, porque tem soldados na guarita, isso, aquilo, o muro bem pertinho. Daí eu agarrei e fui na igreja de noite, domingo de noite, e Deus falou, no terminar o culto, Deus falou, aqui tem irmãos ou irmã que vai ser assaltada por inimigo, o inimigo vai te atacar. Tu ore bastante porque ele vai te atacar amanhã, que era segunda. E eu peguei para mim aquela palavra, peguei para mim. E daí fiquei pensando, fui e peguei uma sacolinha de plástico para não dar muito atenção para os ladrões. Peguei aquela sacolinha, botei o véu dentro e os papéis e fui para o banco, a pé, para o costado do quartel. Fui, voltei, quando eu voltei, pertinho de uma guarita, que eu desci aquela rua que vem da Simisa, é Simisa, né? Daí eu vi um homem que apontava da Vila dos Cabos. Daí uma voz parece me falou na mente, aquele vai te assaltar. E eu olhei para os lados, olhava para toda parte, não tinha ninguém. Daí eu agarrei e caminhei ligeiro para descer aquela parte ali e para ir pro canteiro do meio da rua. Mas quando ele vinha muito perto, eu botei o pé para vir pro canteiro, ele gritou comigo, a senhora é crente? Eu disse, só porque me deu um susto, porque eu vejo uma pessoa de branco contigo. Daí eu disse, graças a Deus.
Diz ele, olha aqui como eu estou arrepiado. Ele não podia olhar na minha face. Ele olhava à esquerda, que era para banda do muro do quartel. E daí eu agarrei e fiquei assustada demais. Então eu disse graças a Deus e fiquei em comunhão ali, não podia falar. Daí, quando ele disse, então não deixe de ser Deus, sirva a Deus, porque Deus está contigo. Olha aqui como eu me arrepiei tudo e ele ficou que nem um fantasma. E daí que eu me assustei mais dele. Daí, irmão, eu atravessei a rua trabalhando porque minhas pernas ficou trêmula. E eu atravessei a rua e fiquei no canteiro até que me calmou um pouco e fui para casa. Cheguei num vizinho assim e disse, olha aqui o que me aconteceu. Ninguém me roubou nada, mas eu estava chorando desesperada. Daí tinha nosso irmão, que é o irmão Celso, que é da banda, que ensina a música, é da orquestra, ele e a sua esposa. Daí eu fui lá ligeiro. Ó, irmão, o que me aconteceu? Contei para ele e ela. Ó, irmã, isso é um anjo que estava contigo, porque acontece tantas coisas, o anjo está com a pessoa e o homem não te assaltou por causa disso, não te fez nada de mal, mas ele mandou que eu ficasse servindo esse Deus, porque Deus estava comigo. Então é bom, irmão, irmã, muito bom. Daí, irmão, eu comecei a olhar para os lados, se vinha alguém, as portas abertas, fechou tudo quanto era a porta daquela rua lá, não tinha quem cruzava, as crianças eram 11, quase 12, e as crianças do colégio não passavam, eu não via passarinho, eu não via militar nas guaritas, nada. Eu disse, é agora que Deus está vindo, que Jesus está vindo, está acabando o mundo, porque eu não via barulho nenhum mais, eu fiquei sozinha ali, só aquele anjo que estava comigo. E daí, quando eu atravessei a rua, eu fiquei ali, daí eu comecei a calmar, né? E eu pensei naquela palavra, que eu não sei como é que é o versículo, aquela palavra que diz, se tiver 2 numa cama, vai um e fica o outro. Tiver 1 ou 2 no campo, não volte, porque não dá tempo. Se tiver um no telhado, não desce, porque não dá tempo. Daí eu fiquei mais em paz, fiquei ali esperando eu me calmar as pernas para mim poder caminhar. Isso me aconteceu, irmão. E está na minha mente tudo que aconteceu comigo, esse sonho verdadeiro, porque eu sonhei tantas coisas outras, mas nunca ficou gravado na minha mente nem no meu coração. É isso, irmão, que eu tinha que contar para o irmão, e eu queria ver o que o irmão acha de eu mandar um e-mail para esclarecer para o povo aí que a vinda de Jesus está próxima mesmo, que fechou as portas, e eu sempre dizia, as portas das igrejas vai fechar. Eu sempre falava para minhas filhas, vai fechar a porta das igrejas, daí não vai ter mais culto e a Bíblia não vai mais ser aberta, daí temos que orar escondido. E hoje eu peguei que lá em Polônia já está proibido entrar com Bíblia e inário. Não pode nada lá. Para 20 anos o homem está já governando aquele país. Então é isso, irmão. Deus abençoe e a paz de Deus. Amém. Então, vocês viram aí o testemunho da irmã, que foi um testemunho junto com uma revelação
essa parte que a irmã contou aí é um sinal que Deus deu na vida dela. Deus converteu o coração dela. Deus deu a revelação para ela. E essa revelação que Deus deu para essa serva de Deus foi igual à revelação de uma irmã, em que nos enviou aqui para o canal, de um relógio grande, né? De um relógio grande. E faltava, na revelação dessa irmã que me viu agora, faltava meia hora para meia-noite. Isso quer dizer, era 23h30, né? Em que Deus dava essa revelação para ela e que estamos no final mesmo dos tempos, irmãos. Começo do final dos tempos. A gente anda dizendo aqui, né, irmãos? Muitos criticam, mas a realidade é esta. E essa irmã contou que ela estava indo igreja em igreja e quando se deparou com a obra, com a graça maravilhosa de Deus, ela ali ficou e está esse tempo todo na congregação, né, irmãos? E Deus deu um sinal na vida dela. Deus falou pela sua santa palavra, revelou na sua santa palavra, a revelação de Deus, avisou em que um assaltante iria ter um encontro com ela no outro dia. Avisou. Só que quem foi que guardou? Ele avisou, porque teria que acontecer. E não iria acontecer nada de mal. Porque se Deus já tinha avisado, que ele ia guardar, como deu um sinal na vida dela, em que tinha um anjo junto com ela e a pessoa, quando chegou para assaltar, que se ela ficou de pernas bambas, né, como ela diz, o marginal lá, ela deve ter conhecido, o marginal deve ter visto algo e deve ter falado para ela. E logo em seguida perguntar: você é crente? Veja bem, irmão. Veja que coisa maravilhosa, que obra perfeita, né? E a irmã fala dessa parte onde que Deus está vindo, ou arrebatamento. Tem uma parte na Bíblia que a irmã disse aí que ela não se lembrava de quando estava um malhando o trigo, um ia e o outro ficava. E ela falou: não sei onde está nessa parte na Bíblia. E eu procurei e está aqui, irmã. Essa parte aqui, vou ler para a irmã. Olha só, é uma parte até linda, em Mateus 24. Vê que coisa linda, onde fala sobre o arrebatamento, sobre quando Deus vier buscar o seu povo. Olha só, em Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os homens estavam mostrando o templo bonito. E tudo isso vai, quando vier, Deus vier buscar, Jesus vier buscar o seu povo aqui na terra, vai ser tudo derribado, irmãos. Aí Jesus, porém, estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Eles ficaram ali porque Jesus já tinha falado que ia ser derribado pedra sobre pedra. E eles ficaram atemorizados, ficaram como está o povo hoje, irmãos. Tem muitos que estão atemorizados. Meu Deus, será que vai dar tempo de eu obedecer? Será que vai dar tempo de eu retornar para a casa do Senhor? Será que vai dar tempo de eu fazer isso, de eu fazer aquilo? Quando o Senhor vai estar vindo? Porque os sinais estão aí. Os sinais estão aí, bem claro, irmãos. Aí, quando serão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntaram para Jesus, que estava no Monte das Oliveiras. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, além de Jesus ter falado aquilo, ele alertou que havia pessoas antes querendo enganar o povo, né? Porquanto se levantará nação contra nação, guerra, né? Guerra. O reino contra reino,
haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Isso mesmo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí é onde os servos de Deus vão pagar o preço, né, irmãos? Por servir a Deus. Aí sim, quem será valente? Quem vai ser o valente, né? Mediante essas coisas. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. O que está acontecendo ultimamente, né? Por você gostar da palavra de Deus, por você falar da palavra de Deus, muitos te odeiam, muitos não gostam de você, né? E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto o evangelho, enquanto Jesus Cristo, Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, não for anunciado aos quatro cantos da terra, o Senhor não vai vir. Quando todos saberem da verdade que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo reina e virá em nuvens em glórias, quando todos saberem, aí não tem como falar, eu fui inocente que eu não sabia. Aí sim, então virá o fim. Quando, pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso mesmo. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. São os falsos profetas, os anticristos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Quem dá força para eles é o próprio inimigo mesmo. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Será escuridão, né? Será escuridão. Ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, quatro partes da terra, uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Isso quer dizer, os finais do tempo, os que está acontecendo, já está dizendo aqui. Aqui é uma parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, já fica sabendo que o verão está próximo. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida
que a população mesmo, a Irmandade já está sabendo que o final está vindo. É isso que quer dizer, né? Igualmente, quando vistem todas estas coisas, saber que ele está próximo às portas. Já confirma embaixo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai que é Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai vir sem ninguém saber, né? Então, estando dois, olha só, essa é a parte que a irmã falou que ela não sabia onde estava. Eu li Mateus 24 todo, irmã, para a irmã entender. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora a de vir o vosso Senhor. Mas o que quer dizer isso, irmão? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Quer dizer, se eu estiver com a minha mulher, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho no campo, né? Deus vier em nuvens em glória e levar eu, não levar ele, por quê? Aí é onde está explicado. Ou duas pessoas, ou dois irmãos, ou dois amigos. Aquele que vigiar, que está dizendo no versículo 42, porque não sabemos a hora que Jesus Cristo virá. Aquele que não vigiar e tiver em falta, será ficará, melhor dizendo. Ficará e o outro que estiver preparado, vai. Por isso que vai um e fica o outro. Bom seria se fosse os dois, né? Mas essa parábola diz isso, para que nós vigiemos na presença de Deus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Que eu disse: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, como se diz, com os que estão aí fora, com os que estão fazendo as coisas erradas, estão bêbados, né? Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora que ele não sabe. E separa-o-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Isso aí, irmão. Isso aí, prantos e ranger de dentes. Por isso que a gente sempre põe aí os vídeos, né? Deus está aí, irmãos, abrindo essa porta aí dos cultos online, preparando os servos de Deus aí para venha. Irmão, eu tenho isso como, vamos dizer, na época de Noé já passou, né? Eu tenho isso como uma arca. A porta está aberta. Congrega como se fosse o último dia de culto. Volte para a casa do Senhor. Se humilha perante os pés de Cristo. Enquanto há tempo. Esta parte, pode ler na sua casa, pegar a Bíblia. Mateus 24, diz tudo, irmãos. Diz tudo essa parte. Um ficará no campus e outro vai. Se os dois estiverem em obediência e vigiar, vai os dois. Mas se um tiver em desobediência, um fica, outro vai. Imagine, vocês estão em desobediência, ah não, o Senhor Jesus ainda vai vir. Esse negócio de que o final dos tempos está aí, isso daí é as pessoas que estão já malucas da cabeça, né? Eu vou aproveitar a vida um pouco, fazer um pouco da zoeira da vida, né?
Eu vou esperar aí um tempinho. Aí de repente, quando você vê, Jesus vem em nuvens em glórias e acaba levando aquele que está do seu lado. E você imagina você ficar e vendo o outro indo. O que você vai fazer? E agora, Senhor? Ranger de dentes, prantos e ranger de dentes. E ainda terá essa parte, como está escrito, do milênio, né? As dores, ranger de dentes, né? Imagine, você querer morrer e a morte fugirá de você. Está escrito na Bíblia, irmão. Basta procurar. O peso de um gafanhoto será de um cavalo. Isso quer dizer, que vocês entendem? O tamanho dos bichos, né? Imagine só, morderá, né? E você sentirá dor, mas não vai morrer. Irmãos, não gosto nem de pensar muito, falar sobre isso, daí que impressiona muito. Mas vamos se basear nesse testemunho, nessa revelação da serva de Deus, que foi uma ótima revelação, a serva de Deus espiritual. A irmãzinha que mandou aí, eu vou ocultar a foto, o nome, ela deve ter mais ou menos, mas depois me corrige, manda uma comunicação para mim. A irmã deve ter de 60 a 70 anos, né, irmã? E experiente na obra de Deus, né? Deus abençoe, irmã, por nos enviar este vídeo aí que vai servir a muitos, vai alertar muitos da congregação e muitas almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus, irmãos. O vídeo está indo embora há 30 minutos, irmão. Gostaria, tem tanta coisa pra gente falar aqui com vocês, mas fica cansativo depois vocês ficam enjoados, né, irmão? De ouvir o irmão Paulinho falar aqui. É tão bom contar sobre essas partes, né, irmão? Irmãos, vamos encerrar. Tem mais vídeo depois, que eu vou fazer mais um vídeo sobre uma irmãzinha aí, santo Deus. Depois eu conto. Vou encerrar o vídeo pedindo para vocês, irmãos, irmãs, apreciadores da obra de Deus, se inscreva no canal, quem não é inscrito, quem chegou agora. Acione o sininho ali, ó, quando você for inscrever, tem um sininho do lado. Você aperta nele, vai estar em todos os vídeos. Todos os vídeos. Quando nós fazer live, vídeo aqui, vai ser comunicado no seu celular. Ó, o irmão fez um vídeo lá e tá bom demais. O YouTube vai falar assim, ó, tá bom demais. E é da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Graça maravilhosa, né, irmãos? Que é em Cristo Jesus. A graça que é em Cristo Jesus. Aí você vai falar, tá bom. Aí vai ver o vídeo e sentir a presença de Deus. E se alegrar com a gente, né? Se alegrar aí nas coisas de Deus. Não podemos perder tempo nenhum, tá bom? Encerro esse vídeo saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.